O Jornal Nacional teve acesso a relatórios do Tribunal de Contas da União sobre obras da Petrobras investigadas na Operação Lava Jato. O tribunal identificou aumentos bilionários depois da assinatura dos contratos. O repórter Carlos de Lannoy explica o que são os chamados aditivos. Amazonas, gasoduto Coari-Manaus. Orçamento inicial em 2006, 2 bilhões e 400 milhões de reais. Valor final da obra 3 anos depois, quase 4 bilhões e meio de reais. Praticamente o dobro. Pernambuco, refinaria Abreu e Lima. Previsão em 2005, 7 bilhões e 400 milhões de reais. Dinheiro gasto até o ano passado, 35 bilhões e 700 milhões de reais. Quase 5 vezes mais. Além do orçamento estourado, estas duas obras da Petrobras têm outra semelhança: os aditivos aos contratos. Aditivos são mudanças feitas depois da assinatura de um contrato que permitem novos serviços, prazos mais longos e aumento de valores. Um dos contratos do gasoduto Coari-Manaus teve aditivos de 563 milhões de reais, 84% acima do contratado. Na refinaria Abreu e Lima, um aditivo aumentou o valor do contrato em 150 milhões de reais, 568% a mais. Mas o decreto que regulamenta os negócios da Petrobras é claro: os aditivos só podem custar 25% a mais do valor contratado. Esse especialista diz que, em alguns casos, aditivos maiores são justificáveis quando há questões ambientais ou ações do Ministério Público, por exemplo, mas isso não quer dizer que um projeto que está orçado em 1 vai custar 3. Como 1 vira 3, ou 4, ou 5? Ao falar sobre aditivos, um dos acusados na Operação Lava Jato, o ex-gerente da estatal, Pedro Barusco, respondeu assim na CPI da Petrobras. Em grande parte deles, a exemplo dos contratos, também havia um percentual de propina. Tá? Além da corrupção, os especialistas apontam outro problema: a falta de planejamento em obras grandes da Petrobras. Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. 2 refinarias, uma das maiores obras da história da Petrobras. Orçamento em 2008, 8 bilhões e 400 milhões de dólares. Na época, cerca de 16 bilhões e 800 milhões de reais. Hoje, 7 anos depois, o custo mesmo em dólares aumentou quase 4 vezes. 30 bilhões e 500 milhões. E em reais, 95 bilhões. Motivo para tamanho aumento? Segundo a Petrobras, mudanças no projeto, reajustes, variação cambial e aditivos. Mas a Operação Lava Jato revelou outra razão: uma parcela dos recursos foi desviada dos contratos. Os investigadores seguiram o caminho do dinheiro e encontraram também nos aditivos uma porta aberta para a corrupção. O Jornal Nacional teve acesso a um relatório do Tribunal de Contas da União. No ano passado, o tribunal identificou aditivos de altíssimo valor em obras do Comperj. 4 unidades industriais receberam 5 bilhões e meio de reais em contratos e mais 2 bilhões e 200 milhões só em aditivos. Tem essa questão da corrupção e tem a questão da gestão também, né? Então, se tivesse uma melhor gestão, talvez tivesse melhor. Não tendo corrupção, também estaria melhor. Este professor da Fundação Getúlio Vargas também aponta falhas de projeto entre as principais causas para a assinatura de aditivos. Quanto melhor uma obra for planejada, com um projeto básico e executivo consistentes, tecnicamente preparados e com orçamentos que decompõem os custos unitários da obra, menos espaço para o aditivo você vai ter na fase de execução. O Tribunal de Contas diz que a Petrobras fechou contratos de 7 bilhões e 600 milhões de reais sem concorrência, justificativa da empresa: falta de tempo para licitações e possibilidade de atraso. Apesar dos aditivos e de toda a urgência, hoje as obras do Comperj estão praticamente paradas.
Para o Tribunal de Contas da União, a Petrobras começou a construção do complexo petroquímico sem amadurecer os projetos e sem uma avaliação prévia dos riscos envolvidos. Para combater a gestão ineficiente e a corrupção, este especialista diz que o Brasil devia seguir o exemplo de países como a Inglaterra e o Japão, onde os partidos políticos não ocupam um espaço tão grande na administração de empresas públicas. As diretorias da Petrobras foram distribuídas entre partidos políticos. Isso é uma praga que ameaça, né, a eficiência, né, e a honestidade dos negócios nas três esferas e nos três poderes. Isso aí é a maior causa de corrupção no Brasil e claramente é a maior causa de corrupção na Petrobras. Porque o que um partido político quer com uma diretoria da Petrobras? O que diabos ele quer com aquilo, né? Que é isso aí que a gente está vendo, né? Em nota, a Petrobras declarou que presta os esclarecimentos necessários ao Tribunal de Contas da União sobre as obras em andamento. Segundo a Petrobras, os aditivos contratuais respeitam as exigências da lei e só são aprovados depois de uma avaliação técnica. A negociação de valores cabe a uma comissão interna.